é o Nilton Júnior, jornalista, realiza muitos trabalhos na Serra de José e outras casas, tem vários trabalhos que ele desenvolve também pela internet. Quem começar a seguir o Júnior, o Nilton Júnior, vai se tornar um seguidor permanente dele, porque ele tem trabalhos excelentes publicados e realiza coisas maravilhosas, com muito conhecimento, muito domínio da doutrina, muita experiência. Eu peço ao nosso irmão José, querido mentor da casa, todos os benfeitores, que abracem esse irmão, que fique ao lado dele, o inspirando, intuindo, para que ele deixe para nós as suas luzes, o conhecimento da doutrina e do Evangelho de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Rui. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai refletir um pouquinho. Quando Kardec nos falou, fez a pergunta para os espíritos sobre se a nossa volta tinha espíritos desencarnados, na pergunta 459, eles respondem para ele que normalmente uma nuvem de espíritos nos acompanha e muitas das vezes são eles que nos guiam. Como a colocação ficou um pouco, um tanto quanto não muito clara para a gente, eu quero até aproveitar uma carona do Ruiz, quando ele fala sobre Jesus. Às vezes para nós fica difícil de entender de Jesus estar em todos os lugares, Como que ele está em todos os lugares? A gente pode imaginar Jesus como o sol, os raios solares, a energia solar, não só a luz, mas como a energia solar está em todos os locais, até mesmo nos pântanos, não é? Até mesmo nos pântanos, nas prisões, nos lugares belos, nos locais que não são muito salubres. Jesus, a sua energia está lá, porque o sol está. Nós estamos numa casa onde o sol, a luz solar, não chega até nós. Mas todos nós sabemos que a física nos fala que ele tem energia, os neutrinos, que é uma energia que ele transpassa a Terra. Ele simplesmente são partículas minúsculas, muito pequenas mesmo, que ele passa pela gente, atravessa o chão e assim atravessa a Terra. E Jesus, a energia de Jesus é mais ou menos assim: aonde houver duas pessoas, mas eu pretensiosamente posso dizer que que mesmo que tiver uma, ele vai estar presente conosco, porque nós fazemos parte desse todo. E nesse grupo de espíritos que são na realidade orientados por Jesus, porque ele é o governador planetário, existem aqueles que nós chamamos de anjos de guarda, protetores e companheiros de jornada. Os anjos de guarda, numa definição bem sucinta, são aqueles que nos acompanham por várias encarnações, são responsáveis não por nós, que a única pessoa responsável por mim sou eu. Eu sou a única pessoa que posso me tornar feliz ou não, através de meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções e comportamentos e atitudes. Ninguém tem o direito, pela lei divina, de dar para mim ou me impor situações que eu não queira. Por mais difícil que a gente entenda, não queira aceitar, se estamos em momentos desagradáveis, difíceis, é porque nós construímos esses momentos e concedemos àqueles que estão à nossa volta
de nos comprometer, fazer com que a gente tome atitude e nos comprometa, ou até mesmo situações que nos comprometam. Então esses amigos espirituais, esses guardiões que vêm conosco há muito e muito tempo, há séculos, alguns até milênios, porque podemos dar o exemplo das escolas. Quando nós estamos estudando no ensino fundamental, os professores do ensino fundamental nos mostram o caminho que temos que seguir nesse crescimento. Quando nós passamos para o secundário, segundo grau, esses professores já não nos acompanham mais. São novos professores, são novas categorias. Eles estarão conosco sim, porque não sei se é o caso de todos, mas alguns de nós lembramos dos professores que estiveram no ensino fundamental, e até muitas vezes do que eles nos ensinaram. E quando nós chegamos no segundo grau, que é um momento crucial de nossas vidas, porque ali a gente começa a discernir, muitas coisas, absorver com mais intensidade a cultura, a sociedade, os padrões. São outros professores, e ali eles começam a nos orientar. E assim são os nossos guardiões. Em cada etapa de nossa vida, um ou mais estarão conosco, nos mostrando sempre o caminho do bem, porque os guardiões, o anjo de guarda, seja o nome que nós demos, sempre nos mostra o caminho do bem. Porém, o livre-arbítrio sempre é nosso. Podemos escolher segui-los, as suas orientações ou não. É um direito nosso. Às vezes, ouve-se de que quando a gente comete erros, nos desviamos, eles se afastam de nós. Isso é um grande engano. Eles jamais se afastam de nós, jamais. Muito pelo contrário, eles intensificam a sua atuação. Só que nós não percebemos, porque estamos em padrões vibracionais, direções diferentes. Ele manda seguir esse caminho, eu viro de costa e sigo por ali. Eles não nos abandonam, eles intensificam. Porém, essa intensidade da presença deles conosco é de uma forma diferente. É através dos nossos protetores, os nossos amigos espirituais. Porque apesar de ser um anjo, ou um guardião que nos acompanha, ele também tem seus afazeres pessoais. Porque cada um de nós em espírito só temos uma única missão, todos nós, uma única missão, que somos nós mesmos. Eu existo para mim, não de uma forma egoísta, para me tornar uma pessoa melhor que os outros, não, ao contrário, eu existo para me tornar uma pessoa melhor para o outro, o exemplo, a luz, a referência, e assim é Jesus conosco. Então esses guardiões, eles trabalham por eles também, pelo crescimento dele, como foi Jesus e é Jesus hoje. E nesse crescimento, ele tem que, em alguns momentos, alguns trabalhos. Então ele pega essa gama de protetores, que a gente chama de protetores, que nada mais são do que amigos que nos querem bem, amigos que torcem pela nossa vitória. Porque o verdadeiro amigo é isso, está conosco ao nosso lado nos momentos difíceis, e nos momentos de alegria ele sorri de longe, porque sabe que estamos bem, aguardando o momento de quando nós precisarmos, ele vir e encontra nós. Eles torcem para que isso nunca exista,
Eles torcem, o verdadeiro amigo, ele torce para que nunca nós precisemos deles. Porque é sinal que nós estaremos bem. Porque quando nós estamos bem, poucas vezes nós buscamos auxílio de Jesus, dos protetores, dos anjos de guarda, né? Dos santos, para quem, né, tem a sua religiosidade. Quando estamos bem, não precisamos. E é isso que eles querem, que a gente não precise. Porém, quando a gente precisar, eles vão estar ao nosso lado. E esses protetores é uma gama de espíritos que nós adquirimos essa amizade ao longo da nossa existência. Nós somos seres milenares. Já fomos bárbaros, já fomos egípcios, já estivemos na era de Jesus, pós-Jesus, alguns milênios, séculos atrás. E nesse trajeto em que nós vivemos, nós conquistamos grandes amigos e alguns adversários. Por incrível que pareça, os nossos adversários, que a gente chama de obsessores, que na realidade isso é um outro engano, porque o obsessor, como nós imaginamos, ele não existe da forma como imaginamos, né? Eles são adversários que nós construímos muitas vezes ao longo do caminho, através do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência. Porque os nossos maiores adversários foram ou são, nos dias de hoje, pessoas que um dia se diz que nos amaram, que nos respeitaram, que tinham admiração por nós, que nos viam como uma referência, e de repente se decepcionaram. E para aqueles que não têm um preparo espiritual de respeito, se revoltam, ficam com raiva, buscam vingança, encontrando um caminho insalubre para ele, porque aquele que odeia, aquele que busca vingança, aquele que tem raiva, segundo o próprio Shakespeare nos fala, querer o mal do outro é tomar veneno, querendo que o outro morra. Então, nesse processo que nós comentamos dos obsessores, né, são padrões vibracionais diferentes. Então, se eu por acaso tiver num padrão vibracional aonde há o arrependimento das atitudes, a compreensão e o respeito, a faixa vibracional é totalmente diferente da dele. Por mais que ele queira me prejudicar, ele não vai conseguir, porque é a lei divina. Ninguém pode mudar isso. Ninguém, não existe força no universo que possa combater a força divina que nós chamamos de amor, o verdadeiro amor. Não existe. Podemos dar exemplo das luzes. Aonde houver luz, jamais haverá trevas, não é verdade? Por mais que você pegue, não é possível, mas se eu conseguisse pegar um tanto de escuridão e jogasse de encontro à luz, eu jamais a obscuraria, eu jamais apagaria essa luz, porque o fator principal é a luz, e a luz representa o quê? A força construtiva do amor. Então, se nós estamos de alguma maneira influenciados por espíritos não maus, porque o mal não existe, o mal não existe, é uma definição acadêmica na qual nós criamos para contradizer a dicotomia o bem e mal, né? Mas o mal não existe.
O que existe é o bem, que é o conhecimento da verdade, o conhecimento do amor, e a ignorância. O mal, ele é a ignorância do bem. Porque quando nós conhecemos o bem, quando nós conhecemos a sanidade de fazer com que o outro se sinta bem, feliz, até mesmo a própria ciência já reconhece a famosa ocitocina, que todo mundo já ouviu falar. Quem tem cachorro, né, a pessoa fala, aquele olhar dele é um olhar de ocitocina, é de paz, de harmonia, de carinho, de afeto. Cada vez que eu tomo uma atitude, os meus hormônios positivos, os meus hormônios da ocitocina, ele é estimulado, e automaticamente nos sentimos bem. E quando uma outra pessoa se sente bem, nós também vamos sentir, porque esse hormônio se dispara. E só o fato de contar uma história para um grupo de pessoas de algo salutar e saudável, esse grupo é contaminado. Isso já está provado cientificamente. Então os nossos protetores são esses amigos que estão ao nosso lado ao tempo todo. Mas espera aí, falta um, né? São 3 companheiros de jornada. Quem são os nossos companheiros de jornada? Esses são os em maior números que estão conosco. Companheiros de jornada são todos aqueles que são afins aos nossos pensamentos, sentimentos, ações, comportamento. E necessariamente não são pessoas ruins, são pessoas que se afinizam conosco. Se eu tenho vícios, estaremos cercados. Por isso que Allan Kardec fala, os Espíritos falam através de Allan Kardec, que muitos de nós somos dirigidos por esses Espíritos que nos acompanham. Porque se nós estivermos no vício do álcool, das drogas, do sexo, né, um todo, no mínimo tem 4 nos acompanhando, no mínimo. E quando nós estamos no mundo das drogas, que é o mais intenso, e quando eu falo drogas eu falo álcool também, né? Quando nós estamos nesse momento, esse grupo aumenta, porque sabemos que quando nós estamos na erraticidade, no mundo espiritual, as sensações materiais não nos pertencem mais, os prazeres não nos pertencem mais. Automaticamente o que ocorre? Eles precisam das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para poderem sentir. Eles se ligam aos nossos pontos vitais. Nós já conhecemos coronário, frontal, ágina, laríngeo, né, cardíaco, solar, gástrico, umbilical, esplênico e assim por diante, né? Eles se ligam numa energia criando uma simbiose, e todos os sentimentos e emoções que eu tenho, eles absorvem. Por isso, só que tem um detalhe, a gente, por exemplo, se eu estou no álcool, né, a gente sabe que tem um limite, tanto o álcool quanto as drogas. Tem uma hora que o organismo não aguenta, você pode entrar no coma alcoólico, pode encontrar, né, uma overdose. Só que eles não têm isso. Eles não têm corpo físico para entrar em overdose ou coma alcoólico. Então eles se alimentam, e quando aquele entra no coma alcoólico, eles buscam outro para continuar se alcoolizando. É como nós fazemos aqui, como às vezes a gente não quer parar,
né, de beber ou de se drogar. Uma saideira, né? A famosa saideira. E não é só no mundo dos vícios tóxicos. Existe um vício também destrutivo, que é o desrespeito, que é a famosa fofoca, né? Apesar que é assim, aqui não tem esse problema, né? Espírita não faz fofoca nunca, né? Espírita comenta a lei da causa e efeito, né? Essa reação, mas fofoca nunca. Porque quando a gente faz uma fofoca, a gente não está comentando uma situação, nós estamos ampliando essa situação e muitas vezes com uma pitadinha da nossa opinião, né? Da nosso modo de pensar, e às vezes aumenta a situação. É muito difícil isso não acontecer, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então todo esse processo por isso que nós estamos envoltos nesses amigos protetores ou companheiros de jornada. Mas tá bom, e aí? O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque afinal de contas nós estamos aqui, nós passamos décadas, séculos, milênios, ainda mais nos dias de hoje, onde espíritos, segundo o próprio Divaldo Franco, com milênios no mundo espiritual, estão encarnando, e muitos no Brasil. Há muitos babilônios aqui conosco, muitos babilônios, muitos gregos, que ficaram milênios na espiritualidade, e após milênios implorando para reencarnar, alguns, outros não queriam reencarnar, então acabaram sendo jogados, como a gente costuma dizer, compulsoriamente, né? Jogaram de paraquedas para a reencarnação, porque não tem jeito, nós estamos num período que precisamos resolver o problema da sociedade, da humanidade, que é o momento da regeneração. Todos nós vamos ter que nos regenerar de um jeito ou de outro, não tem mais volta, não tem mais volta, nós temos que nos regenerar. Só que ninguém vai ser imposto, não haverá imposição para a regeneração, a decisão vai ser nossa. Esse é o problema. A decisão não é de Deus, não é de Jesus, não é dos nossos amigos espirituais que torcem para que a gente se regenere, mas nós temos que querer nos regenerar. Não tem castigo, castigo não existe, castigo não existe, pecado não existe, existem atitudes e consequências, e nas consequências, salutares ou não, quando não for salutar, nos força a uma regeneração, através de um processo, que é uma válvula de escape, né? Que a gente chama de dor. O que é a dor? É a negação de algo que nós temos que mudar. Então hoje nós estamos vivendo um momento importantíssimo de nossa encarnação. Sabe lá quando nós desencarnarmos, quando é que nós vamos retornar? Se é que nós vamos retornar, não é? Então essa encarnação é a encarnação mais importante de nossa vida espiritual. É um momento maravilhoso, é um momento de decisão. E os nossos amigos espirituais estão conosco o tempo todo. E quando dormimos no desdobramento, se não todos, mas uma grande maioria, nós nos encontramos com eles, nos alertando: olha, você até agora não fez o que devia ter feito, ou está fazendo coisas que você disse que não ia fazer, não pode. E chega um momento nas nossas vidas, na maturidade ou na pré-maturidade,
que a gente começa a perceber isso. E lá do fundo, no âmago da alma, né? Que a alma é o espírito encarnado, lá no âmago, eu crio um sentimento contraposto, que é aquilo que eu deveria fazer e não estou fazendo, ou aquilo que eu não deveria fazer, mas estou fazendo. E aí eu me deprimo, eu fico melancólico, eu fico angustiado, sem saber como resolver. E a resposta, plagiando meu amigo Rui, a resposta é Jesus. A resposta está aqui nesta casa, né? Porque esta casa, na realidade, é um grande local, né? Um portal, aonde nós podemos parar um pouquinho, respirar e sentir Jesus presente. Não só esta casa abençoada, que é o Cear de Jesus, mas todas as casas que falam em nome do Cristo. Pode ser uma igreja católica, né? Evangélica, protestante, não importa. Um templo, uma seita, desde que fale de Jesus. É o momento em que nós paramos, respiramos e nos conectamos com os nossos amigos espirituais e protetores, que fazem a ligação com os nossos guardiões, que fazem a ligação com as forças que regem o universo e com Jesus. Faz essas baldeações, né? Aí o nosso coração retorna aquilo que nós somos e não o que estamos. Porque nós somos, independente do que estamos. Se estamos egoístas, rancorosos, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, imorais, não importa o que nós estamos, mas sim o que nós somos: amorosos, fraternos, solidários, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos, e ninguém pode tirar isso. Somos, porque é através do que somos que todos nós, todos, sem exceção, cada um ao seu tempo, será feliz. Isso é inevitável, mesmo que eu não queira e faça tudo para não ser, mas eu vou ser, porque isso é uma lei divina. Ninguém pode mudar isso, ninguém. Mas até o criminoso, o hediondo, até o hediondo, o imoral, cada um ao seu tempo, aprendendo qual caminho a seguir. Mas não tem jeito, seremos felizes. E é com essa felicidade que esses amigos espirituais que estão presentes aqui, muitos familiares, é que pedimos ao Mestre Jesus, para que essa sementinha que está brilhando nesse momento, no coração de cada um de nós, possa crescer em intensidade, nos tornando pessoas melhores, para que através de nós, aqueles à nossa volta, possam, de alguma maneira, receber aquilo que o Mestre nos trouxe. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos.
Solicito aos médios para se prepararem, se posicionarem, apagar as luzes no fundo do corredor. O momento do passe é um momento solene, é um momento maravilhoso, com a presença de Jesus e seus mensageiros, que vai permitir que os médiuns da casa, por irradiação, possam transferir todas as boas energias, os fluidos que curam, que fortalecem a nossa fé, que nos enche de paz, de esperança. Então eu vou pedir ao nosso irmãozinho Nilton que faça a oração enquanto nós irradiamos. Mestre Jesus, com a tua permissão e o teu consentimento, agradecemos a todos esses trabalhadores encarnados e as correntes desta casa abençoada, dirigida pelo irmão José, muitos no anonimato do verbo e do nome, mas na intensidade do amor e comprometimento. Agradecemos a corrente médica, magnetizadora, do Dr. Bezerra de Menezes, Arnaldo de Carvalho, André Luiz e tantos outros que mandam sua equipe para as benesses que receberemos. Fluidos magnéticos, multicoloridos, caem sobre cada um de nós, penetrando em nossos pontos de força, sendo vitalizado pelo fluido vital desses trabalhadores passistas, realinhando os nossos chakras, os nossos pontos de força, vitalizando os nossos órgãos, na qual cada um desses pontos de força é responsáveis, atuando sobre as enfermidades psíquicas, emocionais, físicas. E ao mesmo tempo, nessa energia, nesse magnetismo que invade todo este salão, esta casa e ao derredor desta casa, nesse momento, cada um de nós mentalmente visualiza o seu lar. E essa luz na tonalidade, de acordo com a necessidade de cada um, essa luz enviada por Jesus, ao abrirmos a porta de entrada, nós direcionamos esta luz aos nossos cômodos, impregnando esta energia nas paredes, nos móveis, utensílios, fazendo uma asepsia magnética, removendo todos os miasmas, energias deletérias, formas, pensamentos negativas, estão sendo implodidas, desintegradas, pulverizadas. E seu plasma levado para o espaço, para locais de reciclagem e transformação, sem prejudicar nenhum ser deste universo.
os nossos entes queridos que lá se encontram, mesmo que não percebam, estão sendo magnetizados, dando a cada um deles segundo as suas necessidades. Até mesmo nossos companheirinhos, os nossos animais, nossas plantas, companheiros de jornada e de aprendizado. E se por algum motivo tiver algum companheiro desorientado, será tratado, não expulso, porém solicitado que se retire. Se houver resistência, será sedado e levado a instituições de auxílio e de recuperação. Visualizem os seus lares todo iluminado, paredes, todo o ambiente, porque isso é que está ocorrendo, porque é a vontade do Mestre Jesus. E se é a vontade do Mestre, nada poderá mudar isso, a não ser nós mesmos. Gratidão, Senhor da vida, por esta oportunidade. As forças que regem o universo, ao Mestre Jesus. Que tenha sido feita a tua vontade, Mestre. E quizás essa vontade seja nossa, para atendermos os teus desígnios e sermos a luz da vida, o sal da terra. Que assim seja.